O que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunindo os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, obrigado por ter ficado em pé. Mas queremos dizer, irmãos, que esse última estrofe desse coro deve ser nossa oração para esta igreja. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Amém? Que esse possa ser a oração a Deus nessa hora de cada irmão, para que esta igreja nunca se desvie da sua palavra, 1 milímetro sequer, mas que sempre seja consagrada, separada para o louvor do nosso Deus, para a honra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. E nós queremos nesta hora passar a palavra ao nosso orador de hoje à noite, o pastor Cezion Batista, também o nosso tocador. Ele vai cantar um hino antes de pregar. Vamos passar para ele cantar agora. Eu falei, aliás, o irmão pediu que cantasse. Desde ontem que nós estamos ameaçados um pouco no grito e não temos voz para cantar. Mas eu vou pedir desculpa aos irmãos ouvintes se eu não puder avançar algumas notas, porque eu estou um pouco rouco. Mas eu quero cantar esse hino porque ele diz que não é segredo o que Deus faz, e o que Ele fez por mim pode fazer por você. Então, a mensagem que iremos cantar também diz algo acerca dessa verdade. Então vamos cantar, não é segredo. Os sinos a vibrar no além do dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível transforma em gozar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros para por ti. Oh, magna graça,
de quem venceu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros para por ti. Com magna graça perdoarás. Não é segredo o que Deus faz. Amém. Amém, graças a Deus. Louvor maravilhoso. Não é segredo o que Deus faz, isso é verdade. Quando a Bíblia diz que quando um pecador aceita Cristo, ele passa a brilhar, ele passa a ser uma luz. Olha, José agora é crente. E quando ele faz qualquer coisa, todo mundo acusa, porque uma luz não pode piscar. Se essa luz pisca, todos percebem. E aquele que está em Cristo agora também é luz. Por isso não é segredo o que ele faz. Fica revelado para todo mundo ver. Amém? O pastor Sazião tem a palavra agora. Hoje nós fizemos a visita a um senhor chamado Pedro. Sua esposa é Ana Vinha, ele é crente, tem decisão, eles não estão hoje, eles têm bastante crianças para cuidar. Mas nós dizemos para ele que ao fazermos o que fazemos, pregando o Evangelho, nós empenhamos-nos com a maior força possível de nossos pulmões, de nossa garganta, para transparecer que estamos pregando sobre o assunto mais importante que alguém possa pregar no mundo. E por que então isso? Porque essa mensagem querida, ela traz o maior benefício da parte de Deus para o homem, que é o perdão dos seus pecados e a sua salvação. Abraham Lincoln, um crente fiel, que foi presidente dos Estados Unidos, ele disse que, dada a importância da mensagem do Evangelho, ele disse que o pregador deveria pregar como estivesse enfrentando um enxame de abelhas. Você já viu alguém sendo atacado por um enxame de abelhas? Como é que ele fica dando com as mãos e pulando aquele negócio todo? O que ele quis dizer é o seguinte, que ao anunciarmos o Evangelho, devemos fazê-lo com o maior fervor possível. Devemos dar a esta mensagem a maior seriedade possível, porque está em jogo neste momento vida ou morte de alguém, separação de Deus para toda a eternidade, no lugar onde se sofre, ou união com Deus, gozando as delícias dos céus para todo sempre. Portanto, pregar o Evangelho é fazer um trabalho mais importante que alguém possa fazer aqui. Não é porque eu estou fazendo, não é porque Deus me chamou para que seja feito assim, é porque é realmente. Seja pregado por quem quer que seja. Então, é um momento de seriedade. É um momento que, na realidade, está em jogo a nossa vida. Em jogo também aquilo que nós possamos nos decidir. E por que esse Evangelho é importante? Naturalmente porque ele tem como fonte Deus. Evangelho significa boas novas de salvação. Ele tem fonte como fonte Deus. Segundo, ele é poderoso. O apóstolo Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer.
Ele é poderoso. E Ele é poderoso para fazer no homem aquilo que ele mais necessita, transformá-lo num ser preparado para morar no céu. Porque o pecado, meus amigos, levou o homem a um declínio tal, para que, tão afastado de Deus, que para que ele volte-se para Deus, tenha alcance ou reconquiste as condições adequadas, necessárias para ter comunhão com Deus, é necessário que Deus, através deste Evangelho, o transforme numa nova criatura. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o homem, ao pecar, ele caiu naquele estado de naturalidade pecaminosa. Ainda que ele não seja um marginal, ainda que ele seja um homem de bem na concepção da sociedade, ainda que ele seja um homem cumpridor de seus deveres, suas obrigações, ainda que ele seja um bom esposo, ainda que ele seja um bom profissional, ainda que ele seja um respeitador das pessoas, contudo ele se encontra naquele estado natural no qual ele não pode ter comunhão com Deus porque está em pecado. Então ele precisa algo para ser transformado pelo poder de Deus. Há muitas pessoas que temem fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus, porque na realidade conhece mais ou menos a si mesmo e sabe que seus atos são pecaminosos. Reconhece também que esses atos pecaminosos, Deus não concorda com ele. Então essas pessoas temem se aproximar de Deus e às vezes fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus, temendo viver a mesma vida que está vivendo. Não. Quando nós fazemos uma decisão ao lado do Senhor Jesus, seremos transformados pelo poder de Deus para sermos a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Seremos transformados pelo poder de Deus, para sermos cidadãos dos céus. Então não devemos temer. O que devemos fazer é nos colocar nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, eu sou um absurdo em matéria de pecador. Eu sou fraco, sou limitado. Eu reconheço que as minhas ações não te agradam. Não te agradam. Então transforma-me para que eu possa te agradar. E nós queremos falar nesta noite sobre a misericórdia de Deus e o seu poder transformador. Ele nos transforma. Eu já tenho dito muitas vezes que jamais eu pensava e que imediatamente a hora em que eu fiz a minha decisão em aceitar Cristo como Salvador, aconteceria comigo o que aconteceu. Eu não imaginava isso. Em tratando-se de um princípio de fé, nós só vamos receber, nós só vamos ter quando vamos crer. Existe um paradoxo entre aqueles que dizem que é ateu, né? Eu não creio, eu sou tão crédulo, né, que eu não creio no ateu, né? Certa vez perguntaram a um ateu, se você é ateu, ele disse: graças a Deus eu sou. Então esse homem não é ateu, né? Ele deu graças a quem? A Deus, que não existe, né, para ele. Mas graças a Deus eu sou. Quer dizer, Deus está no homem. O homem é uma obra de Deus. Se ele está afastado de Deus, é por causa do pecado. Mas no homem, no mais íntimo de sua alma, ele anela por Deus. Ele sabe que na sua vida existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E quando ele não atenta para isso, ele procura preencher o vazio de suas vidas nas drogas, nos vícios, na depravação sexual, nas conquistas, em tudo, enfim.
nos prazeres deste mundo. Mas no interior a sua alma está dizendo: não, quem lhe satisfaz é Deus, não são essas coisas. E quando o homem tem de Deus a misericórdia de conscientizá-lo disso, e ele faz uma decisão, ele vai ser abençoado com bênçãos que ele jamais imaginava ter, como foi o caso, como é o caso de todos quantos aceitam Cristo como Salvador. Então queremos introduzir o nosso assunto procurando animar as pessoas de que Deus é quem transforma você para ser um cidadão do céu. É necessário apenas que você entregue-se a Ele. Entendeu? Temos os artistas, os lapidadores de pedras preciosas, não temos? Se pegarmos um diamante bruto no subsolo, ele é feio, ele está sujo. Mas se nós colocarmos nas mãos do especialista, nós vamos ver depois pedras daquele diamante, lapidada, polida, às vezes engastadas em anéis, entendeu? E fica bonito. Às vezes pedra engastada em alguma outra coisa, alguma armadura para ela, às vezes colocado no pescoço. As mulheres gostam muito de joia, né? Então fica uma coisa linda e tem o seu valor. Como nós comparamos com esse diamante bruto, no seu pecado, mas no seu interior tem um valor realmente que não podemos calcular. E o lapidador das almas é Deus. Ele quem faz, Ele quem comanda as suas santas mãos. Agora há uma diferença. O diamante é um mineral, não tem vida em si mesmo. Isto, ele tem brilho, se lapidar. Ele não tem vontade própria. A diferença é essa. Nós somos esse diamante sujo por causa dos nossos pecados. Agora somos diamantes mais sabidos. Nós podemos nos colocar nas mãos de Deus ou não. Se colocarmos, ficaremos lapidados e seremos a joia que Deus quer que nós sejamos. Teremos o brilho que Ele quer que nós tenhamos. Então está aí o segredo realmente disto. Nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Paulo, o homem chamado Saulo e depois transformado em Paulo, que quer dizer pequeno. Como Deus transformou. Quem era este homem? Entendeu? Nós tivemos a oportunidade de dizer ao seu Pedro, que ele diz: não, mas Paulo sim, você não, quem somos nós? Paulo sim. Paulo foi o pior dos pecadores que Deus salvou. E ele salvou o pior dos pecadores para animar a nós outros que não somos tão pecadores como ele, mas que estamos perdidos, a aceitar o Senhor Jesus e sermos salvos. Vejamos, vamos dar a palavra a Paulo para discorrer sobre seus feitos que se encontram antes de se encontrar com Cristo. Diz aqui: irmãos e pais, Paulo se defendendo certa vez, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando viram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, quer dizer, em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um mestre muito afamado na época, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhos do sumo sacerdote e todos os anciãos. Desde recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer maniatados
quer dizer, algemados para Jerusalém, os que também lá estivessem para ser punidos. Então aqueles que seguiam o Senhor Jesus deveriam ser punidos na concepção de Paulo. Deviam ser torturados ao ponto de blasfemarem contra o Senhor Jesus. Então, ele foi um homem muito religioso, foi um fariseu, né? No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ainda temos Paulo falando de suas ações contra os discípulos do Senhor. Capítulo 26, versículo 9 em diante. Diz aqui: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles estavam meus votos quando os matavam, como aconteceu com Estevão. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas os persegui. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Por favor. Então temos aqui Paulo dando testemunho daquilo que ele estava a fazer contra aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Ele era um religioso muito fervoroso, muito zeloso. O fariseísmo naquela época funcionava nos dias do Senhor Jesus na sua ação perversa e assassina, como a Inquisição do catolicismo romano funcionou contra os evangélicos na Idade das Trevas, na Idade Média. Ele era um religioso, perseguidor, insolente, ignorante, ainda que fosse uma das maiores autoridades intelectuais da época, quanto a conhecer a Deus. Nós lemos aqui hoje, no texto, 1 Timóteo, versículos 13, capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, temos ainda o testemunho de Ananias, um discípulo do Senhor, acerca de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículos 13 e 14, diz aqui: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora, meu prezado ouvinte, foi a este homem, que não era mais um homem, mas era uma verdadeira fera, que o Senhor Jesus foi ao encontro. Imagine. Para que então o Senhor Jesus o Senhor Jesus já estava glorificado, sentado à destra do Pai nos céus, e este homem perseguindo os cristãos, prendendo, açoitando, torturando, deixando crianças órfãos de pais e mães que estavam presos. E o Senhor Jesus foi ao encontro deste homem. Como o Senhor eterno, com todo o direito de punir aquele homem, de torná-lo em cinzas, ele foi ao seu encontro. O que aconteceu com este encontro? Nós temos aqui, e de que maneira Paulo estava. O seu encontro com o Senhor Jesus, ele alimentava na ocasião sentimentos assassinos
Veja aqui no capítulo 9, versículo 1 e 2 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, para serem punidos, para serem torturados, para serem presos, para serem torturados até que eles blasfemassem do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi ao seu encontro. E veja que coisa. Veja que coisa. A compassividade do Senhor Jesus ao encontrá-lo. No versículo 3 a 5 diz aqui: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, você não sabia que esses simples discípulos que me seguem, essas simples pessoas que têm se arrependido dos seus pecados e têm confiado em mim como Salvador, eu amo. Você não sabia, Paulo, que tocando nessas pessoas, está tocando em mim? Perseguindo essas pessoas, está me perseguindo, Paulo. Prendendo essas pessoas, está me prendendo. Torturando essas pessoas, fazendo sofrê-las, está me fazendo sofrer? Você não sabe, Paulo, que essas pessoas são as pessoas mais amadas do universo, porque são amadas pelo Deus que dispensa o maior amor. É muito salutar quando nós pensamos nisso, que como crentes nós somos as pessoas mais amadas do universo, as criaturas mais amadas do universo, amadas por Deus. Isso é muito bom para nós crentes, para que tratemos uns aos outros muito bem. Tratemos com amor. Não pensemos que Jesus Cristo ama mais a mim do que você, ou que ama mais você do que a mim.